Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo aquela galera que foi vender escaneamento da Íris lá em São Paulo. Conosco aqui mais uma vez, os professores Luiz Bino, Raíssa Pavon. Hoje contamos aí com a ausência notável dos nossos amigos Antony e Luísa. Estão aí com alguns compromissos, mas estarão de volta em breve. Fizemos uma pequena pausa de fim de ano, a gente ficou aí um tempinho fora, dando uma descansadinha, vocês não devem nem ter sentido muito a nossa falta, mas estamos de volta com uma pauta bem interessante, porque, convenhamos, um mês que a gente ficou parado, o pessoal resolveu fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tentaram monitorar o Pix, aí tentaram desmonitorar, aí veio a questão da venda da Íris, aí veio a questão da mudança da moderação da meta, quer dizer, tudo resolveu acontecer no mês que a gente saiu de férias, né? Mas é uma notícia muito boa essa da meta, principalmente, né? Acho que a gente vai ter aí, ainda mais começo do ano, com uma notícia dessa, pode mudar os rumos do ano inteiro, né? Dentro dessas políticas da meta, que é o que a gente vai discutir hoje. Com certeza. O direito digital não para, isso que a gente percebe a cada nova notícia dessa. E essa nova forma de moderação de conteúdo é algo que vai trazer, sim, muitas coisas boas e a gente precisa discutir sobre. Exatamente. Então já segue a gente nas nossas redes sociais, pessoal, para não perder nada. Logo, logo começa aí a 5ª temporada e vocês vão querer estar seguindo a gente para saber quando isso vai acontecer. Então já vai lá no Instagram, @contro_alt_law. Pode ir também lá no TikTok ou lá no YouTube que vocês encontram todos os nossos canais oficiais. Segue a gente também nas nossas redes sociais, @rafaelchaia.dv, @raissavpavon, @oluizbino, @lufatim e @antony.adv. Esse é um podcast que conta com o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Vai lá no Instagram também, @anad.brasil, ou no site deles, anad.org, ANAD com 2 Ds, tá? Direito Digital. Vai lá no site deles ou no perfil deles para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando no direito digital, no Brasil e no mundo. É isso aí, pessoal. Vamos dar o start tentando contextualizar para a galera o que está acontecendo. No final do ano passado, um pouco antes das eleições americanas, o Mark Zuckerberg publicou uma carta na qual ele falava sobre como o governo havia feito pressão sobre as atividades da Meta, etc e tal, que haviam inclusive ali meio que constrangido ele a agir de algumas formas. E no final do ano, mais próximo da eleição, ele fez um anúncio que chamou a atenção de muita gente. Ele falou que estaria deixando de lado as agências... eleições, na verdade, né? Foi pós-eleições isso? Foi pós-eleições. Então ele deixaria de lado a checagem de fato centralizada pelas agências, pelos checadores, vamos dizer assim, habilitados, e adotaria as notas de comunidade, que é o modelo de checagem que a gente tem hoje na plataforma X. E que esse modelo de checagem seria para todas as redes sociais da Meta, Instagram, Threads, etc. Começaria primeiro nos Estados Unidos e depois vai para outros países. E aí? Acabou a checagem de fatos, então? É como o pessoal está falando? Agora está liberado falar mentira? O que vocês acham? Não é bem assim, né? A intenção do Mark Zuckerberg, e ele fala isso no vídeo que ele solta sobre isso, é um vídeo bem interessante, sobre essa mudança de fato de toda uma postura, tanto da empresa quanto dele. E a intenção é fazer o que o X já faz, que é aquelas notas de comunidades. Então você traz para o usuário essa possibilidade do usuário colocar o contexto e as informações ali, se são verdadeiras ou não. Então, o usuário vai trazer o contexto e a realidade dos fatos quando houver uma possível mentira ou algo assim na rede, né? Isso acaba trazendo uma democratiza mais o ambiente. Porque, querendo ou não, se a gente for pegar hoje, essas agências de checagem, elas já são ligadas ou a algum outro órgão de imprensa maior, ou até mesmo alguma parceria com o governo. E a gente viu o que estava acontecendo. Principalmente aí você pega em meados de 21, 22, as empresas de checagem, elas começaram a focar em checar memes, checar opinião e deixou de lado, de fato, o conteúdo, se é verdadeiro ou não. E acabou acabando com a credibilidade dessas empresas de checagem. Então, esse é um risco muito grande e, querendo ou não, o Mark Zuckerberg disse isso também no vídeo,
sobre essa pressão, né? Não foi nem nesse vídeo, foi em um podcast do Joe Rogan. Ele falou dessa pressão que estava acontecendo pelo governo Biden, à época, das pessoas ligarem no governo Biden, do governo Biden e descer os cachorros ali em cima da empresa para a mudança de política da empresa. Ele chegou até a mencionar que o grande culpado, inclusive, teriam sido as próprias agências de checagem. Exatamente. Mas essas agências de checagem, se você for pegar... agora não vou lembrar qual foi a data, eu acho que foi 21. Teve reuniões das agências de checagens com órgãos do governo, com órgãos de imprensa. E se você é uma agência de checagem, você tem que fazer um trabalho independente, não há por que você estar ligado ao governo. Então não 100%. Tem por que eu fazer uma política de apoio ao TSE ou a um outro órgão do governo se eu tenho que fazer uma checagem independente. Eu tenho que trazer o fato que é verdadeiro ou não. Eu não tenho que estar ligado ao órgão, para o órgão ligar para mim, não, um órgão de governo ligar para essa agência de checagem e determinar que aquilo é mentira. Não é assim que funciona. Então, o X já traz essa mudança, né, de checagem, né, trazer para o usuário, né, as notas de comunidade. E o Mark Zuckerberg falou que ia fazer isso. E é muito interessante esses pontos que ele trouxe no vídeo, né, sobre essa mudança de fato na política, e ele fala, a gente vai retornar aquelas raízes da liberdade de expressão. E mais uma vez, a gente tem a liberdade de expressão como um ponto focal ocidental. Essa é a realidade. O que é interessante também de pontuar é a questão da moderação de conteúdo e checagem de fatos. Então, em um primeiro momento, quando a gente entende moderação de conteúdo, e depois até o Rafael pode complementar, que era como era feito, né, pela Meta, a gente tem um sistema um pouco diferente de uma análise posterior acerca da veracidade, como vai ser feito agora pelas notas da comunidade. Quando a gente fala moderação de conteúdo, em um primeiro momento, já existem padrões especificados pela própria plataforma, talvez até por uso de inteligência artificial, para que determinados conteúdos não sejam ou sejam barrados previamente. Então, uma política de moderação de conteúdo. E quando a gente passa para essa forma de checagem de conteúdo de uma forma mais autônoma pelos próprios usuários da comunidade, a gente entra numa forma diferente de identificação desses conteúdos ou da veracidade desses conteúdos. É algo que já vem sendo feito pelo X e acaba entrando agora para as plataformas da Meta, mas que traduz também aquela perspectiva sobre o outro ponto de vista, diferente desse que você colocou, de que agora fica muito mais aberta, a plataforma fica muito mais aberta, um pouco mais distanciada de uma regulação, que é o que se espera, e surge então aquela discussão, se isso aumentaria ou se isso favoreceria a liberdade de expressão, ou se isso seria um contrassenso. Então, agora eu posso colocar qualquer coisa, essa foi uma grande discussão, posso colocar qualquer coisa na plataforma, posso postar qualquer coisa, a plataforma, em um primeiro momento, não vai ser responsabilizada, essa é uma outra discussão, e quem vai fazer a checagem da veracidade ou não desses fatos é a própria comunidade, e aí entra na perspectiva. Mas essa verificação parte de um ponto de partida de que o que é verdade ou não. Né? Eu posso colocar lá que algo não é errado, mas não é errado. Aí eu perpetuo digamos assim, essa fake news. É que eu não queria colocar o fake news, mas eu perpetuo. Não, estou falando aqui que está certo, mas não está certo. É porque eu quero continuar que esse conteúdo continue dessa forma. Esse é um ponto interessante, porque, veja só, eu sempre tive uma certa reserva com relação às agências de checagem de fatos, não porque elas faziam checagens falsas. Se a gente falar isso, a gente está mentindo. As checagens não eram falsas, elas checavam realmente com bases, com fundamentos, etc. O problema não é essa manipulação. O problema é a seletividade. O que estava acontecendo? Como o Bino falou, o pessoal estava checando opinião e meme. Só que quando você pega um outro grupo, não se checa nada. Não tem a checagem. Então, o grande problema que eu tinha era com relação à omissão das checagens. Saiu uma notícia que você falava, cara, mas essa notícia não é verdadeira, eu quero ver o que a checagem de fatos vai falar sobre isso. E não falava nada. Então, o grande problema que eu notava muitas vezes era a omissão, era a conveniência de escolher qual lado eu vou checar, qual lado eu não vou checar. Com as notas da comunidade, isso acabam.
porque você tem uma checagem que é aberta, plural e participativa. Todo mundo pode checar. Só que aí como é que funciona? Eu tô com as regras aqui das notas da comunidade e aqui ele deixa bem claro. Primeiro, são os colaboradores que escrevem e avaliam as notas. Quem são os colaboradores? Qualquer usuário. Basta você se inscrever. Tem um link lá, você fala, olha, eu quero ser um colaborador. Beleza, a partir de agora você é. Não tem que pagar para isso. Não tem que ter conta verificada. Qualquer usuário pode fazer. Aí o que acontece? Somente as notas que são avaliadas como úteis por pessoas de diferentes perspectivas é que vão aparecer nos posts. Uhum. Então não é aquela coisa assim, joguei uma nota de comunidade, ela já apareceu. Somente Eu tenho que ter uma validação da comunidade. E essa validação eu vou buscar pelo conteúdo e pelas fontes. Os 2 pontos que eu acho mais importantes. A plataforma não escolhe o que vai aparecer. Uhum. Os usuários é que escolhem. Sim. E ela é aberta e transparente. Ou seja, o programa ele se pauta pela transparência. Todas as colaborações são publicadas diariamente. O algoritmo da plataforma vai fazer a avaliação, vai inspecionar por qualquer pessoa pode ver o que está acontecendo, e só a partir daí é que aquela nota de comunidade aparece. Então, já não vai ter aquela seletividade que acontecia. Porque se eu tenho seletividade com relação ao que eu estou checando ou não, eu não estou tendo compromisso com a verdade. Eu estou tendo compromisso com o que é conveniente. Exatamente. E lógico, a gente já falou isso 1 milhão de vezes. Ninguém vai defender disseminação de desinformação. Ninguém quer defender disseminação de notícia falsa. Só que todo mundo que publicar disseminação tem que estar sujeito a uma nota de comunidade. Tem que estar sujeito a uma checagem. Não importa se é a tia do Zap ou se é o ativista de condomínio. Uhum. Se postar desinformação, vai tomar notinha de comunidade, tchau e benção. Isso aconteceu até mesmo com a própria Globo News, quando saiu essa possibilidade de alteração, quando o Mark Zuckerberg falou do vídeo, né, fez o vídeo, alterando para notas de comunidade, eles fizeram um vídeo e fizeram uma notícia falando que isso ia dificultar porque as notas de comunidades eram restritas a pessoas que tinham, como é no X, as pessoas que tinham pagavam para aquilo, tinham um perfil verificado e era um grupo seleto. E não é isso. E a checagem veio e falou, não é isso. As notas de comunidade chegaram e falaram, não é assim, e colocaram todos esses requisitos. Que tiveram que publicar um desmentido depois. Tiveram que publicar um desmentido depois. O que é legal também é que o fato de ter essa checagem de fatos, pelas notas da comunidade, ainda que isso não se aplique no território brasileiro atualmente, não é uma remoção de conteúdo automática. Uhum. Né? Notas de comunidade e verificação como uma verificação de fatos, não quer dizer que se eu postei algo, a comunidade entendeu como algo que não era real, automaticamente aquilo vai ser removido. Quando a gente fala de notas de comunidade e um pouquinho mais para frente remoção de conteúdo, a gente fala em um primeiro momento também de infração aos próprios termos da comunidade internos. E aí sim a própria plataforma pode tomar as medidas, inclusive fora do Poder Judiciário, que é o principal caminho, ou o primeiro caminho, para a remoção desse conteúdo. Então, a gente também não dá para fazer uma ligação direta entre notas de comunidade e verificação de fatos com liberdade de expressão, ou um obstáculo à liberdade de expressão. Porque a gente está falando de remoção de conteúdo em um primeiro momento. Perfeito. Para mim não tem obstáculo nenhum. A gente está falando de uma checagem. Exato. Para mim não tem obstáculo nenhum. A pessoa ela vai ter a liberdade de falar a besteira que ela quiser. Só que se falar besteira, vai tomar uma notinha de comunidade embaixo. Outra coisa que ficou interessante também de toda essa mudança é que ele altera essas políticas de checagem, mas ele falou que ia continuar sendo restrito essa verificação por IA, né, sobre aquilo que já é crime. Entendeu? Então, tudo aquilo que já é crime, né? Injúria, calúnia, difamação, racismo... Não é nem isso. Mas, assim, racismo, incitação à pedofilia, terrorismo, esse tipo de coisa, já ia ter previamente barrado. Isso daí não vai acontecer. Então, muitos falaram, mas aí vai acabar que vai ter Não é isso. Ou seja, aquela matéria que falou que as pessoas poderiam voltar a dizer que homossexualidade era doença mental, já era uma fake news também. Não é nem isso, porque, assim, ele
permite que você fale isso. Olha, eu acredito... No sentido de opinião, é que muito falou o seguinte, ele colocou que isso ia... o homossexualismo seria uma doença mental. Não é que ele está falando isso, ele não falou que o homossexualismo... Não, é que o pessoal falou que poderia voltar a falar isso. Você pode voltar a falar se você for a sua opinião. Vai tomar uma nota de comunidade, Só que você vai ter a sua nota de comunidade ou você vai sofrer as consequências. O negócio é que, o que estava acontecendo? Aquela censura prévia que existia e hoje... E o que acontecia com... Que era aquela moderação. Que era essa moderação. E o que estava acontecendo? A agência de checagem vinha e ela checava a sua opinião. A sua opinião, que não é uma notícia, é a sua opinião, tomava uma checagem e isso sumia dos algoritmos da rede. Você ficava em shadowban por conta disso, entendeu? Então, esse tipo de situação vai acabar. Porque a partir do momento que eu coloco lá, olha, azul é uma cor feia, eu posso tomar isso é a minha opinião. Mas da mesma forma pode ter pessoas ali que vão complementar nas notas de comunidade, falando assim, ele não está falando que o azul não pode ser utilizado, entendeu? Ele vai trazer o contexto das suas informações. Isso é muito bom para a nota de comunidade, é muito bom para você ter uma formação de opinião válida. As agências de checagem, elas estavam funcionando muito como uma ferramenta de controle informacional. Se você for pensar o trabalho que elas estavam fazendo, que ao início seria de fato um trabalho muito interessante se eu for pensar que eu tenho que de fato ter um controle em cima daquilo que é verdade, o que é mentira. A gente passou por períodos em que se acreditava em tudo. As agências de checagem naquele primeiro momento tinham um papel importante para aquilo, para trazer essa luz, né? Só que acabou desvirtuando a partir do momento que elas começaram a entender que elas tinham um poder muito maior. E aí esse poder maior, opa, então eu consigo controlar e ter o controle da informação para o lado que eu quiser. E acontecia aquilo que o Chay falou. Olha, um lado sempre toma uma checagem, do outro lado não toma. E a gente vê isso na própria imprensa tradicional, em que um lado é fake news, do outro é imperícias, entendeu? Então, assim, são situações, são dois pesos e duas medidas. O jogo das palavras, né? Exatamente. Gente, tem uma coisa que eu gosto pra caramba, eu tô pegando aqui também, que é o seguinte, checagem de fatos ela não pode ser feita sem critério. Checagem de fatos ela obedece a um código de princípios da IFCN, que é a International Fact Check Network. E esses princípios eles são bem claros sobre como a checagem de fatos deve ser feita. Hoje no Brasil nós só temos 4 agências de checagem de fatos que são signatárias desse código de princípios. A gente só tem 4. A Aos Fatos, que assinou em março de 2024. Nós temos o Estadão Verifica, que assinou em dezembro de 2023. A Lupa, que é signatária desde janeiro de 2024. E o UOL Confere, que é desde novembro de 2023. Então assim, já está meio que vencendo já a assinatura deles. Mas você pega dessas 4 aí, pelo menos 3 já são ligados a algum outro órgão de imprensa. E é esse o ponto que eu quero chegar, porque existe um código de princípios. São pouquíssimos princípios. Princípio 1, compromisso com não partidarismo e a justiça. Então, a agência de checagem de fatos ela não pode ter compromisso com um partido. Ela não pode ter compromisso com um lado. Ela tem que ser igual para todos. Vai checar o lado A, tem que checar o lado B, C, D e E. Acabou. Outro. Compromisso com padrões de transparência das fontes. Não é só chegar e falar assim, o Bino está mentindo. Eu sou obrigado a trazer a fonte para dizer, você está mentindo por causa disso. Só que essa fonte também tem que ser uma fonte que seja real, fidedigna. Não pode ser, por exemplo, eu li um artigo que fala que tem jacarés no esgoto. Tá aqui, ó. Não. Diz leitor. Exatamente. Então, assim, dizem especialistas. Não dá. Então, assim, você tem que buscar com transparência a checagem. Não é só chegar e falar assim, você está mentindo. Eu tenho que trazer uma checagem verdadeira. Aí você fica lembrando aquele episódio ridículo da checagem de fatos que fizeram de um vídeo, de um forró, falando, é falso que o diretor da OMS dançou forró em Caruaru. Cara, o pessoal fez um meme. Todo mundo sabia que era meme. Todo mundo sabia que era um meme. O meme ele é ridículo. O meme ele é pra trabalhar com o absurdo. Ele é o humor do absurdo. Mas não, o pessoal precisou checar o meme. Princípio 3 é o compromisso com transparência do financiamento e da organização.
Você tem uma agência de checagem, beleza. Quem que te financia? Você tem que trazer essa informação, você tem que prestar contas de quem você financia. Por quê? Porque essas agências de checagem elas não podem ter relação direta com órgãos de comunicação. Elas não podem ser mantidas por um órgão de comunicação. Porque elas colocam em xeque a sua própria checagem. Como é que, por exemplo, o Estadão vai verificar o Estadão? Como é que a Folha vai verificar a própria Folha? O UOL verifica que é do Grupo Folha, vai se verificar. Não Fato vão. ou fake? Verificando G1. Fato ou fake nem tá na lista aqui, tá? Então. Detalhe. Compromisso com padrão de transparência de metodologia. Tem que deixar claro como foi feita a checagem. Quais foram os critérios da checagem? Quinto e último princípio. Compromisso com uma política correta com a política de correções e contraditório, aberta e honesta. Esse é o ponto mais importante que eu não vi nenhuma agência de checagem fazer. Não faz. Toda agência de checagem é obrigada a dar contraditório para quem foi checado. Ela tem que garantir o contraditório de quem foi checado. Que é algo que, se você for pegar no Marco Civil da Internet, está no artigo 20. Vou excluir seu conteúdo, mas antes da exclusão de conteúdo, eu tenho que abrir contraditório para você poder corrigir o conteúdo ou explicar o conteúdo. Sim. Então, esses são os 5 princípios. Para ser signatário, eles deixam bem claro aqui no site. Para estar em conformidade com a imparcialidade e a justiça, os candidatos devem atender 5 critérios. Cada princípio tem 5 critérios. Então, são 25 critérios no total. E se você for ver, tem gente que nunca nem ouviu falar de FCN. Tem gente que nem sonha que existe hoje um código de princípios voltado para verificação de fatos. Uhum. Porque senão você começa a simplesmente trazer para as pessoas o controle da verdade. Exato. Sei que eu ia tocar no ponto. Eu vou trazer uma perspectiva mais, digamos assim, mais, sei lá, sociológica, filosófica. Mas o que a gente pensa é o seguinte. A questão digamos assim, da polaridade quando a gente trata de notícias é algo que sempre existiu. A gente sempre teve jornais que pendiam para um lado, jornais que pendiam para o outro. Tanto da parte física, televisão, isso é fato. Né? As pessoas têm opiniões e têm vertentes específicas que elas se filiam a. Uhum. Por isso a gente tem também partido X, partido Y. Essa dualidade sempre existiu. E, sinceramente, eu não vejo problema nisso, não. E não existe problema. Na verdade, isso daí é ótimo e precisa existir essa dualidade ou multiplicidade de opiniões. E isso sempre existiu e acabou que isso nunca foi um problema. Então, em um primeiro momento, se eu fosse ler o jornal X ou assistir o jornal X, eu sabia que aquele jornal tinha um posicionamento mais para um determinado sentido e o outro via de consequência também. Isso nunca foi um problema. O grande problema que surge quando a gente entra nessa nova realidade de redes sociais, de potencialização a acessos muito altos, né? A informação, não é acesso à informação, mas essa informação se difunde de uma forma muito rápida e diferente da forma como era nos jornais escritos e na própria televisão. Isso ultrapassa um limite que antes nem se pensava sobre. Então, o grande problema que nós temos com relação à liberdade de expressão hoje, ele não se revela mais, não se adequa mais ao problema da liberdade de expressão traduzido lá nos outros meios de comunicação. A nossa liberdade de expressão hoje, ela é muito mais relacionada com a difusão dessa informação. Então, eu tenho uma informação desse tamanho que vai para 300 milhões de pessoas. Então, esse é o problema do reflexo, que é um pouco... que é o que preocupa, na verdade. E aí, a gente entra em outro ponto, que é a questão que você trouxe da verdade. Né? O que é verdade? A gente tem o que é conhecido como o dilema da verdade. Acho que a gente já falou aqui em algum momento do dilema da verdade. O que é verdade para mim, de acordo com os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu acredito, pode ser que não seja a mesma verdade que o Bino acredita. Exato. Obviamente que aquilo que é, digamos assim, a raiz da verdade, ela nunca vai mudar. Né? Existe aquilo que é e aquilo que não é. Mas quando a gente traz isso para dentro de uma plataforma com um grande poder de alcance, né, de indivíduos a indivíduos, isso é
isso é algo preocupante. Então, eu posso criar também bolhas dentro dessas comunidades, né, que verificam ou que checam fatos de acordo com aquilo que elas acham que é verdade. Sim. E a gente tem um problema inicial também, que é um problema muito mais social e educacional, que não vai ser resolvido só com a checagem de fatos, que não vai ser resolvido com nenhuma política de moderação. Vai ser resolvido muito mais com políticas educacionais e sociais para que o indivíduo entenda que, seja na internet, seja fora da internet, em qualquer lugar, existem limites aos direitos dele, que ele precisa respeitar. Né? E isso é natural, isso o Código Civil já prevê há muito tempo. Então, eu não posso propagar uma mentira fora da rede social, ou mesmo que eu assim faça, essa mentira ela pode também ter consequências negativas fora da internet, e na internet também tem. Então, isso é muito mais um comportamento humano que só a moderação, só a checagem não vai resolver, e que é um ponto que talvez não se esteja pensando, né? Se esteja pensando em resolver o resultado, mas a causa ela ainda não foi atingida. Ela ainda não foi pensada sobre como que a gente vai organizar isso, a gente, quanto sociedade, quanto que a sociedade precisa se organizar para que a internet possa, de fato, ser usada assim, na sua maior potência. A rede social é algo que é brilhante, né? E que quanto mais a gente tenta barrar, percebe que pior fica. O cenário vai piorando cada vez que tentam fechar mais, tanto por questões econômicas, né? Questões de inovação, questões sociológicas. Então, são pontos que precisam ser trazidos, né, à luz e precisam ser, sim, discutidos. Dessa perspectiva fora da rede, fora do contexto, na perspectiva social. Trazer para o usuário, para a população como todas, as consequências daquilo. Consequências. E é interessante, porque ainda batendo mais um pouco sobre essa questão das moderações, se você pega durante eu gosto muito desse exemplo, né? Durante a época da pandemia, a gente teve ali, de fato, a vacina e tal, e começou a ter muita checagem em cima de pessoas que eram técnicas sobre o assunto e também Gente, vamos falar de ciência. Ciência, ela é debatida. Ela não é exata. A ciência de saúde, que é uma ciência social, ela não é exata, não é uma matemática. Então, de fato, tem pessoas que falam assim, olha, as consequências podem ser essas, outros falam que as consequências podem ser aquela outra. E isso é natural, é do jogo. E aliás, a grande falácia é dizer que existe consenso na ciência. Não existe. Não existe consenso na ciência. Então, você trazia ali médicos que falavam, olha, existe um tratamento que está sendo desenvolvido assim, assim, mas aquele tratamento, ele não era o que um grande governo queria, né? A própria OMS, não era aquele tratamento que a OMS estava pregando, então nós vamos censurar esse debate. E era a censura que estava acontecendo. E esse tipo de coisa, hoje, ela vai acabar com essa mudança de política da Meta. Agora eu vou trazer um outro ponto que também foi muito interessante do que o Mark Zuckerberg falou e deixou muita gente... muita gente sentiu, né, o golpe, como a gente fala, foi quando ele disse que países latinos tinham tribunais secretos para determinar censura e remoção de conteúdo. Gente, isso daí, a hora que ele falou isso, a AGU ficou louca, nossa, a AGU ficou maluca, falou, não, porque ele está falando do STF. Opa, mas eu nem citei nome. Ou seja, a carapuça serviu, né? Então, e ele falou que o exemplo que ele trouxe do governo Biden entrando em contato e determinando que isso tinha que acabar, que tinha que remover aquele conteúdo, que tinha que excluir aquela conta, mesmo eles falando que não era essa a política da empresa. Agora você pega dois paralelos nisso. Mark Zuckerberg, ele é dono do Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu acho que em rede social ele é a maior potência que existe. Muito maior do que o Elon Musk. O Elon Musk pode ser um dos mais ricos do mundo, mas ele não tem o controle de informação que o Mark Zuckerberg tem. Agora, você imagina se Mark Zuckerberg sai um Meta Files, como foi um Twitter Files. Porque a gente viu a pressão do STF, do TSE, do Moraes na época, pressionando os executivos do Twitter a alterar as suas políticas para aquela política que era a política que o TSE queria implementar. E a gente sabe que isso não acontecia de forma amigável.
Eles não sentavam num bar e tomavam uma cerveja e falavam, vamos mudar a política? Não. Era uma imposição. Ou você quer continuar operando aqui, você vai ter que mudar a política para o jeito que eu quero. Teve aquela reunião clássica do Dino, lembra? Vocês vão colaborar, porque a gente vai odiar ter que mandar a Polícia Federal para vocês. Tá vendo? Tem um vídeo dessa ameaça nesse sentido. Mas... E aí a gente Teve o vídeo dessa reunião. E aí a gente tem essa situação dessas mudanças na política. Agora você imagina como isso não estava acontecendo dentro do Instagram, que teve que adotar isso, que adotou essas políticas. Então, eu acho que a gente vai ter... A AGU deu 72 horas para o Meta se explicar. Começou a ter já esses movimentos, entendeu? Mas fez um anúncio nos Estados Unidos e mandaram ele se explicar aqui, né? Mas eu achei interessante uma coisa. A própria Meta respondeu à AGU e falou, as políticas vão ser mantidas, gostem ou não gostem. Aí a AGU foi lá e fez agora, semana passada, uma reunião, falou, vamos fazer uma reunião com todos os representantes. Não foi ninguém. Ou seja, eu estou ouvindo o som da liberdade já. Mudam os ventos, o pessoal ajusta as velas, né, cara? Pois é. A gente tem que entender isso, que a mudança do governo americano influencia diretamente também na mudança de postura das Big Techs. Quem viu a posse do Trump viu que tava todo mundo lá, um do ladinho do outro, né? Tava o Sundar Pichai, que é o do Google, tava o Mark Zuckerberg da Meta, tava o Elon Musk do X e da Tesla, tava o Tim Cook da Apple, tava o Satya Nadella da Microsoft, tava todo mundo ali, um do ladinho do outro. Então, assim, muda os ventos, ajusta as velas e vamos embora. Agora... Cara, Big Tech, eles não são bobos. Eles não estão fazendo isso porque eles querem o bem do povo, etc. É porque eles sabem que agora você vai ter um governo que, no quarto dia, o presidente assina uma ordem executiva para dizer literalmente que cidadão não produz desinformação, para garantir a primeira emenda americana da liberdade de expressão. E aí? Você vai bater de frente com isso? Não vai. E já sabiam que ia ter essas mudanças, né? Exato, eles já sabiam que essas mudanças estavam a caminho. Agora, onde eu vejo que as notas de comunidade elas tiveram aí um teste de fogo no X e para mim foram super bem sucedidas, foi exatamente com toda a polêmica do monitoramento do Pix. Ah, sim. Que, cara, todo mundo que falava de taxação do Pix tomava notinha de comunidade. Nunca foi falado... Independente do lado. Independente do lado. Nunca foi dito que haveria taxação, que haverá monitoramento que pode refletir no imposto de renda. Isso foi dito realmente. Isso foi confirmado pela própria Receita. A Receita falava que na hora de você preencher a declaração, dependendo das suas movimentações, ela já poderia vir pré-preenchida, inclusive. Ou seja, era óbvio que era para você poder melhorar a arrecadação no imposto de renda. Sim. Não na taxação. E aí me surpreende, porque todo mundo falando a mesma coisa. E o pessoal veio com uma história de o Pix não será taxado. Mas ninguém falou. Mas é a própria imprensa tentando controlar a falácia de que, olha, estão falando que vai ser taxado, mesmo ninguém falando que vai ser taxado. Não, e o que realmente ia acontecer, ninguém estava falando. Que era o monitoramento para fins de Receita Federal. Cara, teve o vídeo de um deputado que ele falava claramente no vídeo: o Pix não será taxado. O pessoal falou, ele cometeu fake news porque falou que vai ser taxado. Tomou nota de comunidade. Aí uma deputada fez um vídeo dizendo: fulano disse que vai ser taxado. Tomou nota de comunidade também. Então não importa de que lado você tá. O bom da nota da comunidade é esse. É democratizar. Não gosto do lado A, então eu vou checar o que o lado A fala. Não gosto do lado B, então eu vou checar o que o lado B fala. Porém, e todo mundo participa. Porém, eu não acho que é uma solução, digamos assim, que vai resolver todos os problemas. Eu penso muito pela perspectiva de... Ok, existem a checagem de fatos, isso pode sim contribuir para a diminuição de fake news, porém a gente tem que sempre pontuar aquilo que eu já coloquei, a questão do dilema da verdade, a questão de criação de bolhas dentro das redes sociais, mas muito anterior a isso, o que a gente não tem acesso e o que é o que de fato traz um maior peso para essas grandes empresas de tecnologia, principalmente para a Meta, que é o nosso ponto aqui de destaque, é como o algoritmo dela trabalha.
Obviamente, a gente nunca vai ter acesso a isso, até por uma questão de mercado empresarial. Mas é possível que, ainda com a checagem de fatos, ainda trazendo essa perspectiva para dentro das plataformas, bolhas se criem, determinados conteúdos sejam mais impulsionados que outros. A gente já tem hoje o conhecimento de que conteúdos mais polêmicos são mais impulsionados e ganham mais engajamentos em redes sociais. Então, o grande problema também, quando a gente trata de desinformação e preocupação com desinformação, é que tipo de conteúdo atinge determinado segmento da população. Ou todos os tipos de conteúdo atingem todos os segmentos da população de forma igualitária. Porque eu particularmente acho que não. Né? E isso é muito visível de acordo com a sua própria... A minha rede social vai me entregar conteúdos diferentes do que a rede social do Chay e a rede social do Bino. Sim, Big Data. Então, o algoritmo é dessa forma. E cada vez mais vai ficar mais personalizada. A intenção é essa, que você se identifique muito com a sua rede social. Ela é sua, ela é o seu campo, né? Digamos assim, o seu espaço de lazer ali personalizado com aquilo que você gosta. Então, de fato, existe sim uma preocupação com a disseminação de fake news e com a questão da liberdade de expressão, ainda com a criação de notas da comunidade. Mesmo que não seja essa mesma preocupação que nós tínhamos antes, com a moderação de conteúdo, mas ela ainda existe. E isso é um grande desafio. É um desafio internacional, porque ainda não existe uma forma de um meio suficiente para atender, digamos assim, todos esses pontos, ou para resolver ou minimizar o impacto de todos esses pontos. No contexto brasileiro, a gente tem uma população que tem um baixo nível de escolaridade e tem um grande potencial de ser desinformado ou de acreditar em coisas que você olha e fala, meu Deus, que absurdo isso aqui. É óbvio que ninguém vai acreditar. Sim, talvez grande parcela da população brasileira acreditou. Sim. E talvez grande parcela da população brasileira acreditou mesmo com uma nota da comunidade. Né? Então, isso é um ponto que também eu não acho que seja uma super alternativa ou uma super... resposta que vá resolver um problema. Eu acho que o problema da desinformação ainda continua. Eu acho que o Estado brasileiro ele precisa sim se posicionar, assim como o Estado norte-americano fez e trouxe para ele as empresas de tecnologia. A gente precisa sim se posicionar. A gente não pode se deixar levar ou se deixar regrar pela iniciativa privada. Não é dessa forma que funciona. Principalmente não é dessa forma que funciona no nosso contexto, porque o nosso contexto é muito diferente do território norte-americano. Eu concordo, mas você concorda que com a nota de comunidade a gente fica menos sujeito ao regramento da empresa privada? Porque antes era a empresa privada que definia o que era real ou não. Mas você não colocou que é ela que coloca como que essa comunidade vai funcionar? Essa nota da comunidade vai funcionar? Não, ela coloca porque qualquer um pode participar e são os usuários que vão dizer o que é verdade ou não. Não é ela que vai publicar. Ela fala, vocês vão checar, vocês vão avaliar... E a nota só vai ser considerada válida se vocês validarem. Quer dizer, ela está tirando dela e está jogando para a comunidade a responsabilidade. E a gente acredita que ela vai dessa forma fazer. Isso esse é o ponto. Era o ponto que eu ia falar. Assim, a gente tem esses requisitos e a gente tem a expectativa de que é isso que vai acontecer. Porque assim, como acontece que pelo site da própria Meta, né? Como acontece lá no X, as notas de comunidade elas só vão para aparecer ali na postagem, a partir do momento que eu tenho um certo número de pessoas em amplos espectros diferentes, havendo um consenso ali entre elas. Então, são pessoas que pendem para todos os lados e vão colocar ali os seus avaliar nessas notas e colocar os seus contextos para só depois disso aparecer na checagem, entendeu? Checagem ali. Mas tem que ter um número X e não pode ser, por exemplo, todo mundo que vamos entregar isso aqui só para quem assiste o Control Alt Law. Não, Sim. a gente vai colocar para todos os espectros, entendeu? Então, nesse ponto, assim, é interessante. Mas, de fato, a gente não pode aqui acreditar que... Cegamente, né? Cegamente em tudo. A gente tem que continuar trazendo também para fora do âmbito digital essas situações. Quando o Chay trouxe falando, olha, o próprio governo Trump tem, né, isso daí. E uma das falas do Zuckerberg foi em cima disso. Dele falar, olha, existem governos que querem pressionar, né, a liberdade de expressão e pressionar a gente a tirar essas liberdades. E a China, por exemplo, não deixa os nossos aplicativos funcionar lá. A gente só vai conseguir ter esse apoio, a gente só vai conseguir ter essa mudança
se eu trabalhar com o governo Trump. Ele foi bem claro nisso. Ele falou com essas palavras, entendeu? Então, assim, de fato tem uma mudança aqui de perspectiva ocidental. E eu acredito que isso começou, é engraçado pensar porque isso começou lá atrás, quando o Elon Musk compra o Twitter e tem toda essa polêmica em cima da compra dele e tal, e ele começou de fato a mudar isso. Falou, não, as pessoas vão ser livres para falar o que elas quiserem. Gostem ou não gostem. E aí, depois teve toda aquela... vamos ter agora um embate entre Elon Musk e o Zuckerberg. O Zuckerberg entra pro jiu-jitsu, de repente o Zuckerberg muda tudo isso. O que aconteceu? Vira pecuarista. O que aconteceu? Boi, O Zuckerberg agora carne. Virou, né? Mudou o poder do jiu-jitsu, encontrou Jesus. O que aconteceu com o Mark Zuckerberg? Que ele tá querendo trazer liberdade pra gente. Mas, assim, a primeira emenda dos Estados Unidos, ela é algo que reverbera mundialmente, né? Se você for pensar em liberdade de expressão, todas as pessoas querem ter liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão também tem as suas consequências, né? E isso aqui ninguém está falando que não há essas consequências. E já são reguladas, inclusive, né? Inclusive. Então, eu acredito que essas mudanças de políticas da Meta vão determinar muitas coisas para o nosso ambiente político, principalmente, entendeu? A gente viu aí toda essa polêmica da questão do Pix. Eu acredito até que o alcance do vídeo do Nicolas foi muito voltado já para a mudança de política da comunidade, da Meta. Tiveram discussões sobre digamos assim, a ajuda da Meta para que o vídeo alcançasse todo... Eu acredito que não teve uma ajuda direta da Meta. Não foi o Mark Zuckerberg que falou assim, opa, o Nicolas postou um vídeo, vamos lá, impulsiona organicamente. Acho que só não atrapalharam. Acho que teve essa alteração já na política, entendeu? Porque, assim, a Meta falou, o Zuckerberg falou, olha, as alterações elas vão começar aqui nos Estados Unidos em relação às checagens, mas as políticas de algoritmo, ela já é programação, então é natural. Então, tanto que eu acredito que o vídeo do Nicolas bateu esse alcance, né, estrondoso já em cima dessa nova política. De não... Porque ele falou também ali, quando ele trata sobre essas alterações, né, ele disse que as pessoas não estavam querendo mais falar sobre política e tal, mas não é bem isso. E aí ele falou, a gente vai acabar com isso porque, de fato, a política é necessária as pessoas montarem suas opiniões. E eu acredito que já teve essa alteração aí no algoritmo da Meta e teve esse alcance, entendeu? Teve esse alcance bom por conta disso. Então, não acredito que alguém ajudou ali dentro, apertou um botão e impulsionou. Não. Mas acho que a transparência ela ainda não existe 100%. E não sei se algum dia vai existir. Mas essa política de checagem de fatos, realmente, ela tem muito mais benefício do que malefício. Ela traz essa maior independência, essa participação da comunidade, sem a gente perder de vista que a gente não sabe como de fato isso se instrumentaliza dentro da plataforma. A gente espera que seja de uma forma ok e que realmente a checagem seja feita da forma como a Meta coloca, né? Assim, estruturada, como o Rafael pontuou. Mas a gente também precisa ter em mente que isso traz um grande poder para a plataforma. Inclusive relacionado assim, pelo fato de nós não sabermos como isso é feito realmente dentro da plataforma, isso traz um controle informacional muito grande para a plataforma no final das contas. No final das contas, é ela, de acordo com a política que ela estabeleceu, que está decidindo qual vai ser a verdade posta na plataforma. O que a gente espera é que essa verdade seja verdade real mesmo, que é o que a gente está contando. Mas esse ponto precisa ser levado em consideração. Porque pode acontecer. Eu creio que mesmo que a pessoa tente manipular a nota da comunidade, querendo colocar uma nota não verdadeira, uma nota falsa, se a maioria da comunidade não validar, não vai ter jeito. A nota da comunidade não vai subir. Não, exato. Eu não falo pela comunidade, eu falo pela plataforma. A plataforma acho que vai ter pouco envolvimento. Acho que eles vão querer tirar o deles da reta nessa nova fase, viu? O X mesmo já tirou completamente. Se você lê as regras de notas da comunidade do X, o X fala, a gente não tem nada a ver com as notas da comunidade, não. São vocês que fazem, são vocês que validam, são vocês que impulsionam, e o X não mostra nada. Quem mostra são vocês. Ele deixa isso bem claro nas regras. Assim, eu entendo a preocupação da Raíssa, porque, querendo ou não, a gente está lidando com empresas privadas que buscam o lucro, né? Eu acredito que a gente, assim... É o que a gente espera que isso vai acontecer. E é o que a gente falou agora há pouco. Essas empresas elas não estão pensando no bem-estar da sociedade, da humanidade, etc. não.
Mudou o vento, eles ajustaram as velas. Exatamente isso. Acabou. E, querendo ou não, olha, se você pega todo ambiente de censura que a gente teve aqui, né, que a gente ainda tem, muito disso foi pelo vento que tava essas redes antes. Então, eles começaram a surfar em cima dessa onda enquanto a gente tem o controle em cima das informações, das opiniões que vão ser ali colocadas, e a gente consegue determinar que essas plataformas façam essa regulação de conteúdo muito mais agressiva, eu vou surfar nisso e eu vou parar de determinar que seja excluído o conteúdo. Eu vou determinar que seja excluído a conta da pessoa, que não tem nem previsão legal para isso, né? Foi jurisprudência criada por... Não, isso tem inclusive dentro das notas da política da comunidade, a exclusão da conta. Então, e aí, mas só que a gente não tem isso numa determinação nacional, né? Determinação legal. Aí, essa onda foi surfada, agora essa onda tá mudando, o vento mudou. Então, acredito que a gente vai entrar numa onda de maior liberdade, mas eu também não acredito que isso vá ser, assim, vai conseguir ter uma liberdade plena, porque eu não tem nem como. Porque o parâmetro, né, a base por isso que eu falei, a base da liberdade de expressão mudou, esse que é o ponto. E aí, as coisas precisam ser pensadas sobre esse novo paradigma da liberdade de expressão. Né? E a gente não pode ignorar que a abordagem da liberdade de expressão da primeira emenda americana é diferente da liberdade de expressão que a gente tem no Brasil. A liberdade de expressão, segundo a primeira emenda americana, ela é absoluta. Tanto que lá você não tem crime de injúria, o conceito de difamação nos Estados Unidos é muito diferente do nosso. Aqui não. Aqui lá eles não processam você por palavras. Não. Aqui sim. Então, assim, tem esse conflito também que a gente precisa equalizar. Bem lembrado. Não adianta a gente achar que o conceito de liberdade de expressão da primeira emenda da Constituição Americana vai ser aplicado sobre o nosso princípio da liberdade de expressão do artigo 5º, inciso 4. Sim. São diferentes. Então, a gente precisa equalizar. Aqui, a gente tem liberdade, mas tem responsabilidade. Você pode falar o que quiser? Pode, mas você vai ser responsável por aquilo que você falar. O interessante é que acaba a manipulação da opinião, porque a opinião não é crime. A manipulação da opinião sempre existiu. Por isso que eu falei aquele da questão dos meios de comunicação. Agora, a potencialização desse que foi um grande problema de rede social. Sim. A manipulação da informação, ela sempre teve, né? O problema é que a gente não tinha nem a possibilidade de questionar isso, ou agora de trazer levantar esses pontos. É a potencialidade que foi que é o ponto de se pensar das redes sociais. Esse foi um grande problema que eu vi ali. E essa mudança toda, a própria mudança, né, de governo, né, lá nos Estados Unidos, a própria entrada do Trump lá trouxe muito isso. E traz essa discussão, levanta esse ponto. Inclusive, eles têm essa visão política de trazer uma liberdade ocidental, né? Uma liberdade de expressão ocidental. Tanto que ele alterou ali muitas coisas internamente, né? Vários decretos ali que foram assinados por ele. E outra discussão ainda existe também sobre esses órgãos censores que foram criados, né? Que o Mark Zuckerberg fala, olha, existem tribunais latinos que estão buscando a censura e apertando mais o cerco para cima da gente. E eles querem acabar com isso. Tanto que existe lá essa legislação que está sendo implementada e está sendo discutida de se retirar visto de quem é responsável por isso, de quem é responsável por pressionar empresas americanas, empresas internacionais para operar conforme eles querem, conforme as políticas que eles querem e estabelecer uma censura. Entendeu? E todo esse golpe aí, essa porrada foi sentida aqui. Não queira achar que não, porque de fato houve. Eles sentiram essa pressão. Então vamos ver como que vai ser o comportamento agora. Como que vai ter esse comportamento agora. Não. Porque quando ele diz isso, a maioria das pessoas entendeu o recado aqui, tanto que a AGU fez tudo que fez, né? Porque é muito bem colocado. Só que o que me vem à cabeça sempre, quando a gente trata dessas questões... E por isso eu gosto sempre de pontuar que elas não são questões de simples resolução, né? Não tem uma resolução A, uma resolução B, uma resolução exata. Mas toda essa desconfiança com plataformas ou com empresas de tecnologia,
veio muito do próprio posicionamento do Facebook nas eleições norte-americanas, que foi o primeiro escândalo que a gente teve de manipulação de algoritmo para alcance de um determinado resultado. Então, quando a gente tem esse ponto de acordo com quando o vento muda, eu mudo minha opinião, isso traz também uma insegurança. Então, eu vou de acordo com aquilo, eu, empresa de tecnologia, vou de acordo com aquilo que está mais favorável para mim. Obviamente que também as empresas de tecnologia não podem ser sufocadas a ponto de não conseguirem mais, né, exercer ou fazer a sua operação ali. Então, a gente tem um ponto de equilíbrio que é muito sutil, né, e que algumas condutas, alguns posicionamentos de determinadas empresas de tecnologia acabam sendo contraditórios hoje àquilo que elas já fizeram ontem. E isso traz essas discussões, essas preocupações nesse real cenário. A própria Meta está sendo bem contraditório o que ela estava fazendo antes. Né? Isso. Então, foi também conversado, foi falado sobre isso. Pô, você está falando que vocês não implementaram a censura, que o que foi feito foi porque as pessoas não queriam mais discutir política? Para de conversa, todo mundo sabe que não é isso. Né? Até depois ele veio falar que houve uma pressão governamental sobre isso. Mas, de fato, é o que o Chaya falou mais uma vez. Mudou o vento, os caras falaram, opa, vamos ajustar nossa rotinha aqui também. Sim. Tanto que eu não coloco... A minha preocupação maior, a minha reserva maior, é que se daqui 4 anos mudar o posicionamento lá, se sair o governo republicano e entrar o democrata de novo, pode voltar tudo de novo. A gente cansa de falar isso. Empresa privada só tem compromisso com acionista e lucro. Eles não têm compromisso com a verdade, com a população, com ninguém. Eles vão para onde a tendência, para onde a maré está levando. Então, assim, eu acho extremamente positivo a mudança para as notas de comunidade. Eu acho muito melhor do que você ter uma empresa privada me dizendo o que é verdadeiro ou não, no que eu devo acreditar ou não. Sim. Ao mesmo tempo, tem um ponto que a Raíssa levantou que eu até queria complementar. Que a Raíssa falou, isso pode começar a resolver o problema? Talvez, mas a gente tem que ver como que isso vai ser ao longo do tempo. Porque, como ela bem falou, nós temos hoje uma quantidade absurda de pessoas com baixa escolaridade. Sim. A gente está falando de um país em que quase 500 mil de pessoas escanearam a íris por quinhentão. Bem lembrado. A gente está falando de um país em que as pessoas estão comprometendo 20% do seu orçamento livre com jogo de tigrinho. A gente está falando de uma população que está nos últimos lugares do PISA, com as piores notas de português e matemática, que quando leem, não entende o que estão lendo. Então, uma população sem educação é facilmente manipulada. E aí, meu amigo, não tem checagem de fato centralizada ou descentralizada que consiga resolver o problema, porque isso cria um ambiente extremamente propício para aquilo que a gente chama de pós-verdade. Isso. As pessoas só vão acreditar no que elas querem acreditar. Mesmo que você tenha... Exato, independente do fato. Mesmo que você tenha nota de comunidade, mesmo que você tenha documento oficial, mesmo que você tenha tudo. As pessoas acreditam no que elas querem acreditar e ponto final. Então, eu acho que a nota de comunidade é um primeiro passo para tirar aquele protagonismo, vamos dizer assim, e aquele monopólio da empresa privada. Mas, por um lado, você também tem que dar condição para que as pessoas tenham senso crítico. As pessoas têm que ter o senso crítico, elas têm que ter a capacidade de criticar. Elas têm que ter a capacidade de olhar e falar assim, tem coisa errada aqui. As pessoas parecem que perderam o senso crítico. Elas vão naquele efeito manada e vão replicando qualquer coisa que elas veem na internet. E isso acontece até hoje, de todos os lados. Sim. Então, assim, eu creio que é um bom início, eu creio que é um bom start. Mas a gente tem um caminho bem longo pela frente ainda, para ser sincero. E a própria... Essa questão da pós-verdade se traz e... O que acontece? Eu vejo assim... A gente... Pega a posse do Trump agora. Né? Não falo nem o ato de posse em si, mas o que aconteceu ali depois. Muitos falou sobre as atitudes do Trump em relação aos decretos, né? Que a gente lá não tem outro nome, né? Decretos seria mais ou menos as ordens executivas. Ordens executivas, exatamente. As ordens executivas, né? Os decretos que foram assinados por ele. Falou assim, não, porque aí ele tá acabando com a imigração, com os imigrantes, a imigração legal. Beleza, e ele já era algo que ele estava falando durante a campanha. Mas ninguém, eu vi assim uma ou outra notícia, e aí entra muito essa questão da mídia e imprensa e as pessoas poderem pesquisar. Ninguém falou do tanto
de anistia que o Biden fez para toda a família. Ele fez anistias pessoais. E ele também fez anistia, uma anistia preventiva do Anthony Fauci. Ou seja, peraí, a gente tem... Ele fez do Trump também. Só título de impacto. O Biden, ele deu mais de 8 mil anistias. Perdões, né? Perdões. Que é o perdão, na verdade. Ele deu mais de 8 mil perdões. Se você pegar desde o George Bush Sr., Bill Clinton, George W. Bush, Obama e Trump, e isso, ó, 2 governos do George Bush Sr., 2 governos do Bill Clinton, 2 do George W. Bush, 2 do Obama e 1 do Trump. Desde os anos 80. Cara, o Biden deu 2 vezes mais perdão que todos eles somados. E ninguém disso, ninguém comentou coisa assim. Que o pessoal... E é engraçado, porque há um ano atrás, há um mandato atrás, né? 4 anos atrás, quando surgiu a possibilidade do Trump fazer a mesma coisa, a mídia pesada em cima fazia matérias dizendo: só dá perdão preventivo quem tem culpa no cartório. Não existe perdão preventivo se não existe um crime. Não existe perdão preventivo se não existe responsabilidade. E essa lógica se aplica. Tanto que muitos dos responsáveis pelo 6 de janeiro e que receberam o perdão preventivo do Biden recusaram. Eles falaram: não, eu não quero, não fiz nada de errado. Porque se você aceita o perdão, e isso se aplica na lei brasileira também, se você aceita o perdão, isso é uma confissão tácita de responsabilidade. Você está assumindo que você era culpado. Então, assim, é uma coisa que entra naquele lance que a gente falou, né? Da seletividade sobre o que eu vou falar hoje. Como eu vou comentar? Mais uma vez, é a fake news e as imperícias. Então, não é só não é o como. Não é nem só o que eu vou comentar, mas é como eu vou comentar também. É aquela coisa, eu faço vista grossa para um monte de coisa que demandaria checagem e aqui desse lado eu vou ficar checando meme. Coisas que não têm importância, que não impactam a vida das pessoas. Então, assim, eu lembro quando teve o show da Madonna, que o pessoal foi fazer checagem de fatos do tipo: é falso que o show da Madonna teve só 1 milhão de pessoas. Cara, o que eu quero saber quantas pessoas teve no show da Madonna? Tá, mas assim, a gente também precisa só checar... Tudo bem, a questão dos memes e do que não faz sentido nenhum. Mas assim, o que me preocupa é que o que vem acontecendo, na verdade, o que não me preocupa é que a partir de um determinado período, também os ventos mudam de acordo com aquilo que eu quero. Então, assim, quem tem o poder em um determinado momento está impondo aquilo que ele entende como correto. Vai mudar, o outro vai entrar, vai impor aquilo que ele entende como correto. Eu também não acho isso razoável. Então, assim, é esse o ponto de preocupação. Então, essa imposição, ela também é preocupante. E trazer o contexto norte-americano para o contexto brasileiro faz sentido, mas precisa ter cautela também, porque o nosso contexto é muito diferente, completamente diferente. Cultural, legal, de espaço, né, de geografia, o território, é tudo muito diferente. Então, se aplicar aquilo que é lá aqui, não faz sentido. Né? Simples assim, digamos assim, só trazer de lá e aplicar aqui, simplesmente não faz sentido. Só que também precisa se pensar que, de fato, a partir de um determinado momento, todo o nosso cenário de discussão política e social alterou-se muito. E alterou-se num sentido que, ainda que se considere que, bom, aqui é fake news, aqui é imperícia, mas isso varia de acordo com quem está lá no poder. Entendeu? O que é o que varia de acordo com o que está no poder. Tomara que, assim, vamos pensar... O problema é quando verdade vira fake news e mentira vira imperícia. Mas é o que a gente está falando, que isso é um problema que só pela checagem não se resolve. Isso é um problema que vem muito antes, muito fora da plataforma. A plataforma potencializa, a rede social potencializa, obviamente. Tem um alcance muito grande. Só que o que chega lá aconteceu aqui, no mundo fático, né, fora da plataforma. Uma coisa assim, a gente... essa questão de ter, né, um novo vento, um governo hoje que tem essa
né, esse posicionamento. Mas isso está acontecendo, eu acredito que de 1 ano e meio para cá, nem isso, né? Acho que 1 ano mais ou menos para cá, que começou a ter algumas mudanças, né, nessas questões políticas. Acho que até menos de 1 ano, né? Até mesmo algumas empresas deixando de adotar suas políticas de diversidade interna e tal. Claro, também, mais uma vez, voltado para essa questão do lucro, existe toda também uma guerra cultural que não é o momento agora. Mas, o que acontece? Enquanto esse governo, o próprio Trump, tá lá hoje, enquanto era ele também no poder antes, a situação era a mesma coisa. As empresas, elas continuavam fazendo a checagem de memes, elas faziam também a seletividade daquilo que era checado ou não. Se checava o que ele falou, às vezes, em tom de brincadeira. Isso aconteceu também aqui no governo anterior. Então, em tom de brincadeira e virava também uma checagem. Então, assim, estava acontecendo muito essa pressão, e aí eu atribuo muito isso a um deep state, algo muito mais interno ali, mais incrustado, que era difícil. Porém, agora tem se mudado esse vento, e eu acredito que a mudança dos ventos não vem muito na relação, não é tão ligada à relação política. Acho que, de fato, teve a ligação política, mas eu acho que é muito mais ligada ao lucro que estava se perdendo, entendeu? Os filmes deixaram de ter aquele lucro, essa imposição começou a deixar de me trazer lucro, então eu também vou parar de adotar isso. É porque tá correto, o seu pensamento eu concordo. Mas o que acontece é assim, não acho que é ligado à relação política, mas essa relação política já entendeu qual é o peso da rede social. Isso, ótimo. Agora então elas se casam de uma forma muito, digamos assim, muito íntima. Tanto para liberdade quanto para censura. Exato. Né? O poder político entendeu isso. Falou assim, opa, se eu deixo a liberdade muito ampla, eu vou acabar propiciando um discurso que não é favorável a mim. E se eu também deixo algo muito restrito, eu vou deixar um discurso que eu não consigo alcançar, entendeu? Isso. Então, os dois governos entenderam. Esse ponto é real. Eu não vou ter engajamento. Hoje, em qualquer lugar, profissão, você não posta lá na rede social, ninguém te conhece. Não tem engajamento. Exatamente. Vou procurar um médico. Vou ver se ele é legal na rede social. Exato. Então, sim, essa ligação que é importante. Considerações finais, pessoal. E aí, a mudança é positiva ou é negativa? Cara, pra mim, eu acredito assim, para mim foi uma das melhores notícias que a gente teve já no início do ano, né? Essa mudança, pelo menos ao meu ponto de vista, eu sou uma pessoa que sou muito preocupado em relação à liberdade de expressão, milito de fato em cima disso daí, não nego. Para mim foi uma mudança, espero que seja uma mudança favorável, pelo menos no discurso. A gente já viu que é favorável, e eu espero que se mantenha favorável a essa liberdade de todos os lados. Eu acho uma mudança positiva, com certeza. Também me preocupa bastante a questão da garantia da liberdade de expressão, mas também de outros direitos e garantias individuais fundamentais que estão aí no mesmo padrão da liberdade de expressão, né? no mesmo, digamos assim, patamar, e que também precisam ser observados. É importante deixar claro que já existiram várias fake news sobre essa nova forma de moderação de conteúdo, então não há uma preocupação com ofensas de direitos da forma como foi posto. Por isso eu disse, a liberdade de expressão sim, mas outros direitos e garantias individuais também permanecem resguardados. Ainda não se aplica no território brasileiro, né? O Estado brasileiro já se movimentou nesse sentido, ainda é algo só do território norte-americano. Pode ser que venha para cá e provavelmente eu acho que virá, mas até o momento não. E importante levar em consideração também essa questão fora da rede social, a questão social e educacional da população, que é o que a gente sempre ressalta aqui, como algo que reflete também quando a gente fala de checagem de fatos e moderação de conteúdo. Bem, eu achei extremamente positiva. Eu gosto de descentralização. Eu achei quanto menos intermediários, melhor. O Marco Civil mesmo estabelece que a internet ela tem que ser aberta, plural e participativa. Então, uma checagem de fatos aberta, plural e participativa vai, né, ao encontro desses princípios. E eu creio que, principalmente, a gente tem que começar a utilizar com mais responsabilidade realmente esse poder que a gente tem nas redes sociais. As redes sociais, elas são transformadoras, elas são
espaços em que a gente pode e deve debater a democracia no dia a dia. E essa moderação, como está sendo trazida agora pela Meta, ela para mim representa um impacto positivo enorme. E assim, a conclusão que a gente chega também, até para acalmar as pessoas, tá, gente? Não vai acabar a moderação das redes da Meta. Tá? Não vai ficar sem checagem de fatos, não vai ficar sem moderação. Eu vi um monte de gente falando isso. Existe a moderação ainda pelos termos de uso, como a Raíssa bem falou. Existe a moderação pelo algoritmo, como o Bino falou, para as questões que são flagrantemente ilegais. E ainda haverá a checagem de fatos, só que agora de uma forma mais descentralizada. Vai continuar como está, só que simplesmente vai mudar a forma como as informações são checadas. Então não vai virar terra sem lei, não vai virar festa do caqui, podem ficar tranquilos, podem usar com responsabilidade, que vai continuar tudo bem. Crime continua sendo crime. E a relação contratual da plataforma com o usuário ainda permanece, ainda tem as políticas da própria plataforma. Juiz ainda pode excluir conteúdo a qualquer momento, gente. A gente tem que lembrar disso. Isso não muda. Uma determinação legal. Se vier uma determinação legal, o juiz pode derrubar qualquer conteúdo a qualquer momento. Tendo base legal para derrubar, vai derrubar. Ah, mas eu não gostei. Se você não gostou, meu amigo, lida com o seu sentimento. Se não for ilegal, vai ficar lá. Liberdade de expressão é isso. Liberdade de expressão é defender o direito, inclusive, daquilo que você não quer ouvir, que você não gosta. E é isso aí, pessoal. E já segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, lá no Instagram, no YouTube e no TikTok. Segue também os nossos perfis para vocês ficarem por dentro dos cortes, frases e tudo mais que vocês acharem de mais interessante, tá bom? Estamos de volta, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência de vocês e fui.